Bom dia a todos os irmãos, a graça e a paz. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã o texto que se encontra em Lucas capítulo 15, a partir dos versos de número 11. Um texto muito conhecido, um texto muito querido por muitos irmãos. E que eu gostaria, nessa manhã, debaixo da orientação do nosso Senhor, expô-lo para que nós meditássemos. Lucas 15, a partir do verso de número 11. Deixa eu colocar o cronômetro aqui, porque senão... Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores, meu pai, têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era necessário que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai amado, que a tua bondosa mão quebrante os nossos corações e nos capacite a compreender a tua palavra. Fortalece-nos, Senhor, edifica-nos, que apesar das falhas e limitações do teu servo,
o Senhor mais uma vez fale. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Conta-se que certo pai, um filho, havia ido embora, deixado sua casa, brigado com seu pai, lá na Espanha. E o seu pai, decidido em reaver o filho, ele vai a um famoso jornal lá da Espanha, El Liberal, e coloca uma nota: Paco, está tudo perdoado. Encontre-me no hotel combinado, né? Ele combina, ao Hotel Montana, terça-feira. Está tudo perdoado. E marca o horário, meio-dia. Paco é um nome comum. E quando aquele pai chega no Hotel Liberal ao meio-dia, tinham mais de 800 jovens chamados Pacos, esperando, aguardando os pais. Sabe de uma coisa? Temos essa parábola que é como uma mensagem, não só aos Pacos, mas aos Éderes, às Marias, aos Josés, aos Joões, aos milhares que são chamados ao arrependimento em Cristo. E essa é uma parábola que compõe uma série de 3 parábolas, que foi proferida pelo nosso Senhor Jesus, ao falar contra a insensibilidade dos fariseus e escribas, que na verdade o rejeitavam, que tinham raiva do Senhor, que desprezavam o Senhor, que procuravam alguma falha no nosso Senhor, mas que não atentavam para que o Senhor estava fazendo aquilo que eles deveriam fazer, amando, cuidando, zelando do povo, levando a palavra de conforto, de arrependimento do Senhor àquelas pessoas. Lucas, o evangelista que escreve esse evangelho, estava primeiramente enviando essa carta a Teófilo, excelentíssimo Teófilo, provavelmente uma pessoa importante, alguém que foi ensinado ali sobre a palavra do Senhor, mas que Lucas vem informar sobre os detalhes, sobre como o nascimento de Cristo, a obra de Cristo, como quem de fato era Cristo, o Senhor, aquele que havia sido prometido. Essa carta é tanto para judeus quanto para gregos, mas fala primeiramente a esse homem, mas a tantos outros, porque essa carta não é a um povo específico, mas a todos os arrependidos, aos milhares espalhados, quer velhos ou novos, homem, mulher, rico, pobre, não importa a nacionalidade. A palavra do Senhor é levado então não só mais a um povo, aquele povo, Israel, que conheceram a palavra do Senhor, que foram chamados pelo Senhor, e que deveria testemunhar a todos, o Deus santo, grandioso, o único e verdadeiro Deus, a todos os povos. Até curiosamente o nome Teófilo chama aquele que ama a Deus, e aquele que tinha o seu nome, aquele que ama a Deus, recebe essa palavra, para amar mais a Deus, para que sua fé fosse fundamentada, e essa era a razão desse evangelho, para fundamentar e fortalecer a fé. Essa parábola, essa linda parábola que retrata o amor do pai para com seus filhos, seus 2 filhos, muitas vezes nós nos atentamos e ficamos presos a um só dos filhos, mas tem 2. Essa parábola for então, juntamente com as 2 outras, da dracma perdida, da moeda perdida, da ovelha perdida, agora um filho perdido, mas que é restaurado. E a pergunta que eu faço nessa manhã é: quem você é ou foi? Que filho você é ou foi na casa do Pai? Em primeiro lugar, nós lemos sobre um filho perdido fora da casa do pai. O primeiro filho, o caçulinha, a rapa do tacho ali, ele não via o pai como pai, ele via o pai como um meio para atingir os seus fins, que não era a glória do pai, que não era o prazer em estar com o pai, que não era a alegria, mas ele via o pai como um recurso para obter ali
haveres, para poder viver a sua vida como quisesse. E assim, ele pede algo absurdo, uma exigência extremamente incomum. Ele chega para o pai e fala: pai, me dá a parte da herança que me cabe. Ele era o mais novo, ele poderia então requerer 1/3 da herança. Aliás, 1/3 da herança seria destinado a ele. Mas com um detalhe: quem recebe a herança é depois que morre o testador. Depois que morre a pessoa, é que os seus descendentes vão receber a herança. Mas aquele filho pega e fala: quero agora. E não quero só o usufruto aí dos bens, não. Eu quero o valor integral do que me cabe. Aquele pai, mesmo não sendo obrigado, ele cede ao pedido daquele jovem. E distribui e dá a quantia a ele, mas também já divide a herança para com seu outro filho. O seu outro filho espera então o seu pai morrer para tomar posse de fato dos bens, mas estava ali usufruindo de todos os recursos. Mas que coisa, né? Já pensou? Um filho virar para você e falar assim: não veja a hora de você morrer. Não veja a hora de você bater as botas. Eu vou pegar e vou torrar tudo, eu quero viver minha vida. E assim aquele jovem fez. Pegou aqueles haveres, foi para bem distante. O mais rápido saiu de casa. Sim, o mais distante do pai que ele pudesse. Ele foi para um país bem distante, a qual não podia o pai realmente ter ali, exercer a sua disciplina, os seus cuidados. Ele queria viver a sua vida do jeito que desce na cabeça. Não são raras as pessoas ainda assim hoje, que querem as bênçãos de Deus, mas não o Deus das bênçãos, que tratam Deus como morto e vivem uma vida longe dele. Juntou tudo que tinha, sem deixar nada para trás, para não ter pelo que voltar, e assim foi embora. E lá esbanjou naquele país distante, bem distante, as riquezas, vivendo de uma forma extravagante, sem pensar no amanhã. Ele pegava e dissipou aqueles bens de uma forma imprudente. Ele não pensou em guardar, colocar na poupança, não, achava que nunca iria acabar. Mas uma hora acaba. E acabou. E não em qualquer momento, mas acabou no momento em que aquele país enfrentava uma grande fome. E começou o aperto. Certamente Deus criou todas as coisas e colocou em nossas mãos para que nós cuidemos delas como mordomos. Nós temos o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. O Senhor nos dá a saúde, o tempo, os bens materiais, uma mente. Como temos usado? Em que temos usado? Temos estado na presença do Pai? Como esse jovem, estávamos espiritualmente cegos no outro tempo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, Isaías 53:6. Nós brincávamos com o pecado, mas o pecado é um doce veneno que mata. Pode ser doce, aparentemente agradável, mas ele destrói, ele mata. E aquele jovem iria perceber isso. O dinheiro acabou e aquela fome se abateu e ele não tinha mais recursos, ele não tinha mais amigos, porque amigos a gente os tem na fartura ou na escassez. Ele tinha interesseiros, não tinha amigos. E também por conta da fome, não era fácil achar um emprego. E imagina um rapaz que seria um playboy nos nossos dias, um rapaz que nunca trabalhou de fato, que tinha ali seus empregados, que só administrava e de repente tem que colocar a mão
No arado? Não, aliás, não foi o arado que ele achou. Seria digno demais. Ele foi cuidar, foi de porcos. E para quem não sabe, o animalzinho complicado, o animalzinho difícil, indecente, mal cheiroso. Se alguém aqui já cuidou de porco, vai me entender. Eu já cuidei, eu posso falar. Se você não ficar esperto, ele até te derruba na hora que você vai alimentá-lo. E aquele lugar, o chiqueiro ali, até hoje eu passo numa rodovia, eu sei de longe a fazenda que tem chiqueiro. Eu já sinto, eu percebo de longe. Eu falo, aqui tem chiqueiro nessa fazenda. Aquele jovem foi cuidar de porcos. Era humilhante. Na cultura judaica, e por conta da lei, em Levítico 11, versículo 7, o porco era um alimento, a carne de porco era um alimento que não deveria ser consumido. Em outro tempo, Deus estabeleceu assim, porque era para servir de forma didática, para que o povo compreendesse que aquele povo, o povo de Israel, era um povo separado, um povo que foi separado das práticas das demais culturas pagãs, dos costumes ali de outros povos. Era algo para demonstrar isso. Mas hoje não, né? Hoje a gente pode comer o bacon, hoje a gente pode comer ali a feijoada, não tem problema, nós não somos judeus, nós não temos essa dieta. E muitos aí realmente gostam. Mas eles estavam com tanta fome, que não só estava num trabalho que para os judeus era maldito. Maldito era esse que cuidava de porcos, e aquele jovem estava fazendo isso. E ele não só chegou ao limite, não bastava cuidar dos porcos, ele tinha que ficar com cobiça. Ele começou a cobiçar a comida dos porcos. E tinha as alfarrobas, que eram umas vargens lá do Mediterrâneo, naquela região, uma frutinha doce, que às vezes é empregada para alimentar ali os porcos e outros animais, e que em momentos de grande necessidade, às vezes os pobres se valem dessas alfarrobas para se alimentar. Mas ele queria se alimentar, mas não podia. A barriga dele dava voltas, roncava de fome, doía de fome, ele queria, mas ninguém lhe dava sequer um pouquinho. Que bom, que bom. Que bom que Deus nos deixa passar pelas adversidades, para que possamos conhecer a sua palavra. Naquele momento ele voltou a si, lembrou-se da casa do pai, e da bondade, até mesmo com os funcionários. O papai é bom com os funcionários, os diaristas na casa do meu pai, tem pão, tem alimento e com fartura. O que eu estou fazendo aqui? Muitos de nós, quando o Senhor permite que passemos por esses momentos de grande aflição, de grande angústia, nós caímos a ficha e vemos a loucura que estamos praticando. Percebemos a loucura de termos dado as costas para o Pai, tratado o Pai como se Ele não existisse, tratado o Pai como morto. E ele volta a si, ele lembra do amor, ele lembra do cuidado, ele lembra da bondade, e ele fala: vou voltar para lá, vou voltar para o meu pai. E resolvido ele foi. Resolvido ele levantou-se e foi no mesmo momento, não deixou para depois não. Não só pegou, imaginou, pensou, idealizou e ficou por ali. Não, ele foi. Sentimentos, lágrimas, remorso, resoluções são inúteis se não forem acompanhadas de mudança de vida.
Eu já vi diversas vezes pessoas que levantam a mão aí em algumas igrejas, em alguns lugares, levantam a mão diversas vezes aceitando Jesus. Aquilo para ele não entendeu nada. Não entendeu nada. A conversão é uma resolução, um momento ímpar na nossa vida, onde nós nos quebrantamos na presença do Deus Altíssimo e rogamos o seu favor, sendo nós miseráveis pecadores que somos, mas Ele grandioso Redentor que és. Ele ainda estava longe. Ele estava longe quando seu pai o viu. Ele tinha já idealizado ali um discurso. Ele pensou, chegarei para meu pai e falarei: pai, pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, eu agi de uma forma louca, pai. Mas pai, me trata como se fosse um servo qualquer. Estava ainda longe, quando seu pai o avistou. Seu pai não deu meia volta e foi para dentro da casa. Seu pai não mostrou uma banana para ele, não falou: pode voltar, pode ir embora. Não, o seu pai corre. Foi falado no domingo passado, o correr naquela cultura era vergonhoso. Um homem já de idade, um homem de autoridade, um homem de posses, correndo, era vergonhoso, era humilhante. Mas ele não se preocupa com isso. Ele corre. E ele dá uma chave de braço no pescoço do filho. Ele pegou e agarrou no pescoço dele. Mas não foi para enforcar o filho, não. Não. Ele agarrou porque amava aquele filho. Ele agarrou aquele filho e o ama e começa a beijá-lo. Aquele jovem maltrapilho, imundo, fétido, o pai não interessou com aquilo. E tudo isso, antes de dizer uma só palavra. E ele fala: pai, pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. A segunda parte ele nunca disse. O pai não deu tempo, não deixou, que ele não merecia que tratasse ele como um escravo, como um servo qualquer. Tão ilimitada é a alegria do pai, e tão completo é o seu perdão. Ele não perdoa mais ou menos, ele não fala assim: vou pensar no seu caso. Não, ele pega e chama: tragam a roupa, não qualquer roupa, a melhor roupa para o meu filho. Também tragam um anel. O anel era símbolo ali de autoridade. Provavelmente era um anel com selo, indicando autoridade. As sandálias, por que sandálias? Porque só aqueles que eram da casa usavam sandálias. Os escravos, os servos não usavam sandálias. Aquilo então era de um homem livre. Era um símbolo de um homem livre. Também aqueles pai fala: matem o bezerro gordo. Vamos fazer um belo de um churrasco. Mas não era qualquer animalzinho, não. Era um animal preparado para uma circunstância especial, para uma pessoa extremamente importante, para momentos de rara circunstância. E o pai não hesita. Ele não pensa: deixa eu ver o que eu vou matar. Mata uma galinha mesmo. Não, vou fazer uma galinhada. Não, é um novilho cevado. É um momento de grande alegria, de grande júbilo, de grande regozijo, porque esse meu filho estava morto e agora está vivo. Estava perdido e foi achado. Sabe, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Efésios 2:1.
Esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Nosso maior tesouro não é prata, nosso maior tesouro não é ouro, nosso maior tesouro não é curtida no Instagram, nosso maior tesouro não são seguidores, nosso maior tesouro não são roupas, o último celular da moda. Nosso maior tesouro é Cristo. É Cristo, somente Cristo, nada mais do que Cristo. Podemos ser os homens mais miseráveis, as mulheres mais miseráveis, as crianças mais miseráveis, os jovens mais miseráveis, os velhos mais miseráveis nesse mundo, aos olhos do mundo, mas riquíssimos aos olhos de Deus, se temos Cristo. A maior parte da humanidade não entendeu que só podemos ter verdadeira vida quando estamos juntos a Ele. Mas essa história tem uma outra parte, um outro filho. E assim, vemos a segunda parte. Em segundo lugar, tinha um filho que saiu de casa, um perdido que saiu de casa. Mas aqui em segundo lugar, lembro sobre um filho perdido dentro de casa. Sim. Mas como que se perde dentro da própria casa? O filho mais velho chega do campo e ouve a música e percebe a festa. Se você é dono de uma casa, o que você faria? Eu ia ver lá o que estava acontecendo, já ia entrar na minha casa, o que está acontecendo? Mas aquele filho não. Provavelmente ele já suspeita o que estava acontecendo. E chamando um dos seus servos, perguntou: o que está acontecendo? Seu irmão voltou, nós estamos celebrando, seu pai mandou matar o novilho, o bezerro gordo. Nós estamos alegrando porque ele está vivo, ele voltou. Todo mundo estava feliz. Mas aquele filho, aquele irmão, emburra. Sabe o que é emburrar? Ele fica ali remoendo a sua raiva. Não acredito que meu pai recebeu esse tão graciosamente, e esse filho dele. E aquele não jovem irmão, mas velho irmão, permanece fora da casa, fora da festa. Seu pai, assim como foi receber o filho perdido, agora vai buscar esse filho também para reconciliar. O filho emburrado diz: não acredito, esse teu filho viveu uma vida torta, toda bagunçada, voltou e você o recebeu? Ele acrescenta aí a prostituição, provavelmente era um acréscimo dele. Sim, meu filho, seu irmão, porque ele estava falando seu filho, o pai fala seu irmão, meu filho, seu irmão voltou arrependido, e eu graciosamente o aceitei, o recebi. Devemos ver a preocupação de Jesus com os fariseus, os escribas e os que estavam com eles. O Senhor chama essas pessoas a se arrependerem das suas atitudes, mas também chama a se arrependerem da atitude, da falta de compaixão divina com os pecadores arrependidos. Jesus recebia os pecadores. Jesus veio pelos doentes, não para aqueles que se acham sãos. Como reagiríamos hoje se adentrasse por aquelas portas ali alguém maltrapilho, mal cheiroso, miserável, alguém que conhecêssemos de outro momento, que sabíamos que viveu uma vida bem torta, bem bagunçada,
Se ele sentasse no meio de nós, nós iríamos mudar de banco? Nós iríamos para fora da igreja? Ou nós faríamos como o pai, agarraríamos no pescoço dele ou dela e falaríamos: querido, querido, que bom que você está aqui de novo. Aquele jovem não fez isso. Na verdade, ele vira para o pai e fala: Eu nunca desobedeci uma ordem sua. Eu fiz tudo direitinho, eu trabalhei igual um escravo. Você nunca me deu sequer um cabritinho para mim comer aí com meus amigos. Começa ali a acusar. A gente vê isso muito, né? Pessoas colocando Deus na parede, acusando a Deus. Que absurdo. Se uma coisa merecíamos era o inferno, e só isso. Mas de forma misericordiosa, pelas misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã, nós não recebemos. Filho, tu estás sempre comigo. Você não é um escravo, meu filho. Não. Filho, tu sempre estás comigo. E ele fala uma palavra, ele fala assim: criancinha, filhinho. Ô filhinho, tudo que é meu é teu. Você não entendeu isso até agora? Aquele filho estava dentro de casa, com roupa boa, com a sandália, com a aliança, e agindo como um miserável, agindo como um escravo. Ele tinha sua garantia, a sua herança já tinha sido separada de forma justa, nada lhe foi tomado. O filho mais velho tinha suas necessidades supridas, o favor do pai constantemente ali. O filho mais velho então tinha um relacionamento errado com aquele pai, né? Ele viu o pai não de uma forma saudável, mas baseava-se o seu relacionamento em merecimento. E nós vemos isso ainda hoje. Pessoas dentro da casa do pai, e que acham que vão ser salvas, merecedoras da salvação, por suas obras. Tudo bem que Cristo salva, mas eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que sofrer ali, eu tenho que desempenhar o bom serviço, eu tenho que fazer tantas orações por dia, eu tenho que agir dessa forma. Não. Somente Cristo. A consequência de somente Cristo é amar seus mandamentos e cumpri-los. Não para sermos salvos, mas uma vez que somos salvos, vivemos a palavra de Deus como demonstração de honra, como demonstração de que realmente mudamos de vida. Não há justo sequer um, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aquele jovem fala que ele era muito certinho, muito bom, mas a palavra de Deus fala: aquele que tem em Cristo tem a vida, aquele que não tem em Cristo não tem a vida. 1 João 5,12. Simples assim. Se alguém aqui acha que a salvação é por mérito próprio, está extremamente enganado. Se você acha que é porque você é da descendência da família tal ou tal, se você, não, porque meu pai, minha mãe fizeram isso, não. Não é pelo que você fez, outros fizeram, ou pelo que você vai fazer, mas é pelo que Cristo fez na cruz. Ele não entendia e vivia uma vida de miséria quando poderia ser rico, indignado quando poderia celebrar, sozinho quando poderia estar junto com todos. Ainda hoje existem muitos filhos que estão dentro da igreja, mais longe de Deus,
Eles buscam admiração, buscam reconhecimento pelo seu árduo trabalho. Querem um aplauso, querem um reconhecimento. Se não é do jeito deles, não serve. Conhecem o pai só de ouvir e tratam seus irmãos com indiferença, como inferiores. Afinal de contas, são mais merecedores, são mais espirituais, são crentes diferentes, uma linha diferente de crente. Tolos, pobres. Esses são cristãos só de nome, crentes denorex, tem cara de crente, mas infelizmente não são. Pobres filhos na casa do Pai. Pobres filhos na casa do Pai. Irados por não serem reconhecidos por Ele como bons, vivendo de aparência, belos por fora, mas infelizes ainda, mortos por dentro. Diferentes daquele que foi parar no chiqueiro, com os porcos, mas que arrependido voltou, que as suas vestes foram mudadas. Sim, ele ainda necessitava entender que era pobre, cego e nu. Muitos necessitam se arrependerem, se apresentarem perante o Pai, não para acusar, e sim para se quebrantar. Clamarem pelo perdão, deixando de serem filhos só de nome, se tornando filhos de fato, de terem suas vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro, assumindo sua posição de membros da família da aliança, membros da graça de Deus. Se isso acontecer, então poderemos ter uma alegria imensa, poderemos festejar todos unidos, em glórias ao Pai. Mas é necessário que você, ó filho que está dentro da casa do Pai e ainda permanece perdido, se quebrante, que ouça a palavra do Pai e também se arrependa. Por isso, em primeiro lugar, lembre sobre um filho perdido fora da casa do Pai. Ainda hoje, nosso Senhor vai ao encontro dos perdidos para restaurar. Que coisa maravilhosa, que notícia esplendorosa. Despertados, esses, pela ação do Espírito Santo, para reconhecerem sua indignidade, sua corrupção, mas de que bastaria se o Pai não fosse buscá-los para restaurá-los? Esses compreendem finalmente que o verdadeiro amor, a verdadeira alegria se encontra em Deus, no gracioso Pai que promove uma festa no céu, como Cristo fala em Lucas 15, 7 a 10, a festa no céu quando um pecador se arrepende. A ilimitada misericórdia do nosso Senhor deve ser gravada profundamente em nossos corações. Ele recebe pecadores. Não importa o tamanho do seu pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, em Cristo Jesus. Em segundo lugar, lemos sobre o filho perdido dentro da casa. Ainda hoje, nosso Senhor também vai ao encontro desses, perdidos dentro da casa, a fim de que tenham então comunhão com o resto da família, ainda que emburrados e rancorosos, esses que confiam em sua justiça própria, naquilo que fazem ou fizeram, que são bons aos seus próprios olhos, esses que têm um relacionamento equivocado com Deus, e considerando Ele como um tirano, e se autodenominando como escravos, filhos que permanecem fora de casa, quando vem o irmão restaurado, quando acham que não são tão dignos como eles, mas o Pai também os tem chamado a um relacionamento verdadeiro e correto,
quem você é ou foi. Que filho você é ou foi na casa do Pai. Deus nos ensina que ainda a imundície seja grande, a sua graça é superabundante para nos perdoar o pecador arrependido. Deus também nos ensina sobre esse amor perdoador e nos chama também a demonstrá-lo dentro de nossa própria casa. Que Deus esteja graciosamente aplicando a sua palavra aos nossos corações e mentes e que haja profundas transformações no nosso viver para a glória do Pai, para que possamos então, com grande alegria, todos juntos celebrarmos. Amém. Convido aos presbíteros